Seja bem-vindo a mais um conteúdo em vídeo da nossa carta mensal, dessa vez referente ao mês de maio, que acredito eu ter sido uma das melhores cartas que nós já fizemos. E como cada semana, e hoje não é diferente, estou gravando na segunda-feira, dia 9, nós acabamos de ter um anúncio do governo querendo tributar LCI, LCA e outros títulos isentos. Então, a cada semana a gente tem uma novidade do governo em termos de tributação. Nós buscamos responder qual é a origem dessa ânsia do governo por mais impostos, e é óbvio que existem várias respostas, talvez a mais óbvia é como o governo hoje não quer cortar gastos de forma alguma e como os gastos a nível real vêm crescendo ano após ano, mas a gente discutiu aqui um outro motivo desta ânsia por mais impostos, que é a perda do boom demográfico do Brasil. O que o Brasil está passando hoje não é muito diferente do que outros países já passaram no passado, com a diferença de países europeus, se a gente olha para o caso da Itália, para outros países que eu vou trazer de exemplo, foram países que, durante o período de boom demográfico, conseguiram enriquecer e hoje colhem frutos desse enriquecimento. O problema do Brasil é que a gente está enfrentando o mesmo desafio que o Japão enfrenta, que a Grécia enfrenta, porém, sem termos enriquecido antes. O que a gente discute nessa carta? E lembrando que aqui a ideia é fazer um resumo breve de forma a te instigar a ler o conteúdo na íntegra. Mas primeiro, veja a evolução da população brasileira. Aqui nós temos em roxo, como nós crescemos lá desde 1800 até próximo de 2020, e o que seria a projeção agora para os próximos anos. O mais importante é entender que a expectativa de vida, e aqui é o trade-off, se por um lado isso é bom para nós como indivíduos, que a expectativa de vida cresça, é ruim do ponto de vista fiscal, alguma coisa precisa mudar no sistema. Nós tínhamos em 1931, uma expectativa de vida de 31 anos no Brasil, que passou para 76 no ano de 2019 e deve chegar até 89 no ano de 2100, ou seja, muito bom, você vai viver mais, eu vou viver mais. O problema é que isso traz custos que a gente precisa considerar do ponto de vista das contas públicas. E talvez o principal deles é que hoje, se a gente pega a população economicamente ativa, e aqui a gente pode definir como aqueles entre 20 a 59 anos, lá em 1950, esse público representava 43% do total da população, enquanto que naquela época os idosos, ou seja, aqueles que tinham mais de 60%, eram apenas 4%. Porém, a projeção é que esse público com 20 a 59 anos tenha uma queda muito expressiva, até pela queda de fertilidade e fecundidade que a gente tem visto no Brasil e em outros países, por uma decisão dessa nova geração. E, por outro lado, a população com mais de 60 anos tem crescido numa velocidade muito grande, devendo chegar próximo dos 30% a 40% daqui a alguns anos. Ou seja, nós vamos ter menos pessoas na base da pirâmide trabalhando para poder sustentar aqueles que estão mais velhos. Esse é um dos motivos pelo qual, possivelmente, muito em breve a gente deve ter, ou se a gente não tiver alguma coisa muito ruim vai acontecer, mais uma reforma da Previdência. Então, nós tivemos uma no governo do Michel Temer, devemos ver isso repetindo, porque isso também está acontecendo em outros países. Se eu pegar esse mesmo gráfico aqui, que tem a quantidade de adultos economicamente ativos e a quantidade de idosos, e colocar um em razão do outro, ou seja, o total de adultos em relação ao total de idosos, aqui fica muito claro o que nós queremos chamar a atenção aqui. Perceba que nós tínhamos uma razão de quase 11, ou seja, um idoso para 11 adultos trabalhando. Agora nós já caminhamos para uma razão próxima de 4 e devemos chegar próximo de 2050 a algo como 2. Então, para cada um idoso, a gente vai ter apenas 2 pessoas trabalhando. Ou seja, a pirâmide que era assim, ela começou a não só... Antigamente ela era mais gorda aqui na base e no meio, e agora ela está começando a achatar aqui embaixo e está começando a engordar aqui em cima. Então, mais uma vez, o ponto de vista do indivíduo é ótimo. Nós vamos viver mais, a medicina avança, a tecnologia avança. Do ponto de vista das contas públicas, isso aqui tem um custo que é muito grande. Uma das consequências, obviamente, é que de tempos em tempos nós temos crises previdenciárias. E algo que pouca gente já
se atentou, é que nós tivemos ao longo das últimas décadas, e é algo meio que sutil, então a gente não percebe, mas temos tido uma evolução contínua das alíquotas. Então, se a gente pega aqui, entre 1994 até 2025, a alíquota mínima do INSS, que significa isso não será suficiente, brincadeira, mas parece que é isso. Se a gente pega a alíquota mínima, ela se manteve estável, entre 7,5% e 8%, que seria aqui nessa cor mais bege. Agora, quando a gente pega a alíquota máxima, a gente teve um salto de 9,77% para 14% em 2025. Isso porque alguém precisa pagar por isso. Em contrapartida, também é verdade que o número de trabalhos informais tem crescido, o número de pessoas que têm outro formato jurídico, MEI, empresas no Simples, autônomos que não recolhem imposto, etc. E tudo isso acaba contribuindo negativamente do ponto de vista das contas públicas também, por mais que a gente tenha do outro lado um aumento de produtividade e crescimento econômico. Qual que é a idade média hoje de aposentadoria? Nós já tivemos nos anos 2000 algo como 53 anos, agora nós estamos próximo de 62 anos como idade média, e a expectativa é que até 2050 a gente chegue em 71,7 anos. Então, imagine que para essa conta fechar, a gente vai precisar que as pessoas se aposentem mais tarde. Isso aqui não é nenhum problema do ponto de vista social, porque se as pessoas estão vivendo mais, elas estão conseguindo ter mais longevidade, mais saúde, é normal que você trabalhe por mais tempo. Então, quantas pessoas você deve conhecer da sua família ou amigos que hoje já têm uma idade mais avançada e continuam trabalhando. Mas, para você fazer essa reforma a nível estrutural, a nível país, de alguma forma isso vai prejudicar muito a popularidade daquele governo que fizer isso. O governo atual não tem a menor pretensão de fazer nada que seja bom para as contas públicas e prejudique a sua popularidade. O próximo governo, que nós não sabemos se vai ser a continuidade desse ou um novo, vai precisar enfrentar esse desafio. O próprio Michel Temer, que do ponto de vista fiscal teve medidas que foram muito importantes para o país, mas muito importante mesmo, muito do que a gente vê de crescimento hoje foram por causa de reformas estruturais microeconômicas. O fato do Brasil ter tido queda nas taxas de juros anos atrás é porque a gente teve reformas macroeconômicas. Ele saiu com uma popularidade abaixo de 5%. Então, nenhum presidente quer isso para si, mas em algum momento essa bomba vai cair no colo de alguém. Do ponto de vista individual, o que me faz refletir aqui é como você não deve depender do Estado para planejar sua aposentadoria. Então, se antes poucas pessoas tinham essa consciência e entendimento de que você deveria poupar para que no futuro você usufrua do patrimônio que você gerou, hoje em dia, para qualquer nível de renda, isso deveria ser uma verdade. Se você depender desse sistema, nós não sabemos se ele vai ser suficiente para você ou não. Então, mais uma vez, isso reforça a importância de investir no longo prazo desde cedo. Para quem é jovem, você tem o tempo ao seu favor, então quanto antes você começar, melhor, ainda que os valores no início da carreira sejam muito menores, para que você não se importe com isso. Você vai se importar do ponto de vista do país, do ponto de vista social, mas da sua perspectiva isso vai ser diferente, porque você mesmo já planejou o seu futuro. Além disso, a gente abordou mais alguns outros temas que eu vou pincelar rapidamente. O primeiro deles é que no início do ano, a gente tem diversas métricas para olhar a Bolsa de Valores no Brasil. E talvez a principal, a que todo mundo veja hoje, é o prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Aquela expectativa de retorno que você tem para estar correndo aquele risco. Se você não tivesse correndo o risco da Bolsa, você teria o seu dinheiro no CDI ou numa renda fixa. Então, para você investir na Bolsa, você precisa pelo menos ter a expectativa numa distribuição de resultados que você ganhe acima da taxa de juros. E uma maneira legal de olhar isso é olhar o earnings yield, ou seja, o rendimento do índice, menos a taxa real. Então, a gente pega o earnings yield projetado para os próximos 12 meses e tiramos a taxa real, a taxa do Tesouro IPCA. Se o Tesouro IPCA tiver IPCA mais 7, você tira aquele 7%. Quando nós chegamos no extremo superior, significa que o prêmio de risco está muito elevado e o contrário também é verdade. O prêmio de risco, recentemente, no início de 2025, chegou a ficar ali. É óbvio que existem algumas diferenças na forma de calcular esse indicador, mas algumas vezes acima de um desvio padrão, às vezes acima de 2 desvios padrões. Fato é que tudo indicava que a Bolsa estava muito atrativa do ponto de vista de preços, tanto que bastou a gente ter uma mudança macro
nos Estados Unidos e um fluxo para emergentes que a Bolsa Brasileira se beneficiou. Porém, esse prêmio muito elevado, ele diminuiu. Ele continua alto, mas próximo da média. Isso significa que hoje a continuidade da valorização da Bolsa Brasileira depende muito mais da taxa de juros. Dificilmente a gente vai ver a Bolsa se valorizando muito se nós não tivermos o fechamento da taxa de juros. Coisa que quase não aconteceu nesse início de ano. É claro que se nós olharmos a taxa futura de 2029, 2030, a gente teve uma queda ali, é importante, mas a valorização foi muito acima disso. Agora, daqui para frente, vale saber onde você prefere correr o seu risco. Se você prefere, por exemplo, na marcação a mercado com títulos mais longos ou comprando ativos de renda variável. Compartilhamos um dos estudos super legais da Avantis, que é uma gestora americana. O estudo chama Weathering the Storm. E o que ele mostra como conclusão é como o mercado americano tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida do que outros mercados. Então, depois de uma determinada correção no mercado americano, no índice S&P 500 ou no índice de Small Value Stocks, qual foi a valorização 100 dias depois? Então, aqui é o retorno médio 100 dias depois de uma queda. Como é que a gente interpreta aqui? Eu vou trazer um exemplo e depois ficar claro de entender os demais. Depois que nós tivemos uma queda de 2,5%, 100 dias depois, a média de valorização foi de 5,83%. Depois que nós tivemos uma queda de 10%, a média de valorização foi de 8,54%. Aí você consegue fazer isso com todos os demais níveis de queda. Importante saber que depois que algo cai 10%, ele precisa subir mais do que 10% para recuperar aquilo, né? Então não pode ser caiu 10, subiu 10. Mas ainda assim a gente consegue ver como, principalmente aqui no painel B, no caso das empresas de valor small caps, quando nós temos essas quedas, rapidamente, questão de 100 dias, ali pouco mais de 3 meses, o mercado se recupera. O que nós tentamos fazer? Baseado nisso, tentamos replicar esse estudo para o mercado brasileiro. Ou seja, como o Ibovespa performa, olhando a média, a mediana, 100 dias depois, a partir de determinadas quedas. E olha que interessante, quando nós pegamos uma queda de 25% a 30%, 100 dias depois, a valorização média ou mediana fica entre 17% e 19%. Quando nós temos uma queda entre 20% e 25%, 100 dias depois, a valorização média é de 14% e 12%. Isso nos mostra que, no Brasil, as perdas demoram mais para ser recuperadas. É por isso que, muitas vezes, até de uma forma empírica, quem acompanha o mercado, por mais que não tenha estatística, por mais que não tinha esse estudo antes, muita gente vai dizer que no Brasil você tem perda permanente de capital. Então, nos Estados Unidos, você, tendo paciência, historicamente, você recupera aquelas perdas. Porém, no Brasil, isso não é verdade. As quedas, elas são muito fortes. Aqui no nosso estudo, quando nós olhamos quedas de 40% a 45%, ou seja, metade do seu patrimônio foi dilapidado praticamente, depois de 100 dias você tem recuperação na casa de 29% a 30%. O que não é nem o suficiente para recuperar aquilo que você perdeu. Então, quisemos complementar aqui o estudo da Avantis, você vai conseguir ler na íntegra o que a gestora trouxe, e você vai conseguir acompanhar o nosso estudo também para tirar suas próprias conclusões. E por último, mas não menos importante, nós passamos meses e meses e continuamos até internamente, junto com os nossos clientes, trazendo um panorama educacional acerca do Bitcoin, dos criptoativos, e nós vamos focar, e já fizemos isso no último comitê, estamos fazendo agora nesse material aberto, em explicar como o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda depois do Bitcoin, funciona. Então nós explicamos basicamente o funcionamento dos contratos inteligentes, como eles funcionam em cadeia, o que isso impactaria o mercado, o que isso pode impactar o mercado tradicional. Então, você vai ler e entender na íntegra como funciona o Ethereum, que é mais um projeto de diversificação dentro da sua carteira de criptoativos. Eu me despeço por aqui e até a próxima.